quando a proposta de desistência, as lutas vierem para você retroceder e olhar para trás. Não foi fácil essas duas mulheres chegarem em Judá. O Senhor está dizendo: prossiga, só dá mais um passo que você está muito perto de chegar no lugar da colheita. Só dá mais um passo porque você está perto de viver a virada de chave na tua vida. Dá mais um passo porque eu tenho uma colheita reservada em Judá para entregar aquelas que perseveram, aquelas que continuam, aquelas que não olham para trás, aquelas que não vão ser como a mulher de Ló que olhou para trás, mas mulheres que avançam. Aleluia, glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Eu já subi chorando porque Deus já está neste lugar. Alguém já chorou aí? Ó, tô sozinha não. Alguém já se derramou na presença de Deus? Ele te enxergou e Ele puxa a cadeira e diz: tem lugar para você na mesa. Talvez muitos diziam: não merece. Ah, se eu conheço o passado dela. Mas o Senhor não consulta o teu passado. Quando Ele chega trazendo novidades de vida, dando novas vestes, colocando um anel no seu dedo e te dando uma nova história. É isso que Ele vai fazer na sua vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Aleluia. Senhor, nos leve a este lugar onde é só eu e o Senhor. Amém? Quem quer ser conduzida hoje? Quem quer deixar Deus pegar você pela tua mão direita e dizer: filha, foi muitas vezes do teu jeito, mas agora vai ser do meu jeito. Filha, você resistiu muito, mas agora é hora de se render, é hora de se lançar, é hora de se entregar. Quem vai dizer: pode me levar, eu irei aonde o Senhor quiser, eu farei o que o Senhor mandar, eu serei guiada pelo teu Espírito. E eu vejo mulheres hoje sendo guiadas pelo Espírito Santo. O medo não vai te paralisar, a dor não vai te paralisar, a frustração não vai te paralisar, a falsidade não vai te paralisar, quem te feriu não vai te paralisar, mas você vai prosseguir e avançar. E 2025 não será ano de vergonha, não será ano de frustração, não será ano de estagnação, mas será o ano que Deus vai mudar o teu ritmo. E Ele vai trazer uma aceleração sobre os teus passos para esse tempo. Ele vai te acelerar para o propósito e te desacelerar do que é distração. Hoje é dia de posicionamento, onde você não vai mais andar sozinha, nem com as suas forças, nem de amuletos espirituais, mas você vai dizer: é a mão do Senhor que me guia, é a mão do Senhor que me leva. E vai ser assim com você. Amém? Oh, Jesus, estou muito, muito, muito grata de estar aqui. E é uma alegria. Abra sua Bíblia comigo em Ruth capítulo 3. Apenas um versículo. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero expressar minha gratidão de estar nessa casa, nessa igreja que sempre me acolhe com tanto amor. Quando eu cheguei, eu falei: meu Deus, que pregadora internacional é essa? Era a pastora Cris. Que coisa linda que Deus está fazendo em sua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu falei: sério? Eu olhei, eu falei: meu Deus. Aí eu falei: gente, é a pastora Cris. Amém. É daqui para mais. É a aceleração dos passos. Porque a obra tem pressa. Deus tem pressa. E Ele quer usar as disponíveis. Amém? E eu quero honrar meu marido que está aqui comigo. E dessa vez, a última vez que eu vim aqui, eu preguei sobre Ana. Quem lembra? Numa quarta do renovo. E eu estou aqui gerando o meu milagre e a minha promessa. Eu estou aqui gerando o meu milagre. E eu quero dizer para mulheres que estão tentando
eu quero dizer que a última palavra virá dos lábios do Senhor. Amém? E você também vai gerar o teu milagre. Apenas um versículo que diz assim: agora, pois, minha filha, versículo 11, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém? O que Deus vai fazer na sua vida vai se tornar notícia. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo que vai impressionar a todos. E todos vão olhar para você e vai dizer: é mulher virtuosa. É uma mulher que não parou nas dores. É uma mulher que não parou no meio dos processos. Mas que ela viveu o propósito de Deus para a vida dela. Você será conhecida como uma mulher virtuosa. E a palavra de Deus é: não temas, não temas, não temas. Todo medo vai batendo em retirada. E tudo que Ele disse, Ele fará. A promessa vai se cumprir. E antes de a gente orar, eu só queria dizer que nesse ano de 2025, nós estaremos fazendo a nossa conferência do Geração Reborn, que é o ministério que o Senhor nos confiou, de mulheres que se levantam, apesar dos traumas, das dores, que renascem, que recomeçam. E vai ser em agosto, 15 e 16 de agosto. E eu creio, pastora Cris, que teremos uma caravana no Rio de Janeiro, com as mulheres da igreja Amor e Família. Quem crê? Já vai colocando isso diante de Deus, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser um tempo de ajuntamento, um tempo de busca. Quem sabe sai um ônibus, um avião, e a gente chega lá no Rio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fecha seus olhos comigo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar. Porque nós já sentimos o toque do Teu Espírito, o conduzir da Tua vontade. Senhor, quando eu estava ali, o Teu Espírito Santo falava ao meu coração que hoje toda frustração que paralisou ministérios, toda frustração que faz alguma mulher hoje se perguntar: Deus, tá bom, e na minha vida, quando vai acontecer? E na minha história, quando as coisas vão mudar? E hoje o Senhor está dizendo: eu vou levar a um lugar de dependência, onde ela não verá as suas expectativas frustradas, mas ela verá o meu plano sendo estabelecido, a minha vontade sendo cumprida, e que vai ser infinitamente maior do que tudo aquilo que ela pede, de tudo aquilo que ela imagina. E mulheres não vão sair daqui frustradas, mas vão sair daqui curadas para viver uma nova história. Toda ferida de frustração seja fechada agora, toda ferida de tristeza seja curada agora, e mulheres vão receber o bálsamo que vem do céu, através dessa palavra. Ministra, Pai, ao nosso coração, porque nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. A palavra não é minha, a palavra é Tua. Eu não tenho nada a oferecer, mas Tu és a fonte inesgotável, a água que jorra, a água que vai lá na divisão da alma e do espírito, a água que limpa e que quebranta o coração do homem. Só o Senhor pode fazer. Vem com Tuas águas em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, abraça aí a irmã que está do seu lado. Fala: que bom que você veio. Abraça. Mesa é comunhão. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus hoje para o nosso coração é uma palavra pontual, eu creio, para esse tempo, que Deus quer levantar mulheres que vão ser reconstruídas. Deixa eu te dizer, você não vai ser definida pelas ruínas que a vida lhe causou.
Você não vai ser definida pelas dores. Você não será definida por um abandono no seu casamento. Você não será definida por uma pessoa que te traiu a sua confiança. Você não vai ser definida por algo que você começou a fazer e não deu certo. Mas Deus está dizendo: eu vou pegar os teus cacos, eu vou pegar aquilo que está em ruínas e eu vou reconstruir a tua história e fazer de você um vaso cheio da presença de Deus, com as marcas das digitais do céu, e você vai ser uma mulher reconstruída em todas as áreas da sua vida. Não importa onde você foi ferida. Eu estou pregando não a respeito de algo que eu ouvi falar, eu não estou pregando apenas a respeito do que eu vi o Deus fazer na vida de Ruth, mas eu estou falando de um Deus que fez na minha vida, de uma mulher que um dia estava quebrada emocionalmente, achava que nunca ia casar, achava que nunca ia ter filhos, e Deus pegou os meus cacos, as minhas ruínas, aquilo que o diabo tentou esfregar na minha cara. Tá vendo? Você não vai viver teus sonhos, tá vendo? Olha o Deus que você serve. Aí, ó, você está chorando e o diabo constantemente vinha me afrontar. Mas uma coisa eu fiz no meu quarto, uma coisa eu fiz nas madrugadas, uma coisa eu fiz na minha busca, é voltar o meu coração para Deus e dizer: Senhor, ainda que nada aconteça do jeito que eu quero, que a minha vida seja para servir ao Senhor, que a minha vida seja para louvar ao Senhor. E aí, quando você se entrega, sabe o que Deus faz? Ele começa a realizar, Ele começa a reconstruir, Ele começa a te dar muito mais do que você pediu. E hoje eu estou aqui casada com o meu marido, estou aqui gerando a minha filha, estou vivendo os milagres e as promessas de Deus para a minha vida. Ei, eu quero te dizer, Deus vai fazer na sua. Deus vai fazer na sua vida. A história não acabou. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é o meu fim. Tá entendendo, irmã? Esse não é o teu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Você pode levantar as mãos e declarar no mundo espiritual: esse não é meu fim. A história não acabou no meu casamento. A história não acabou na vida dos meus filhos. A história não acabou. História não. Esse não é meu fim. Esse não é o meu fim. Não é não. Escuta isso. Esse não é teu fim. Você ainda vai viver a colheita. Não acabou minha história. Não acabou. Esse não é teu fim. Sabe, quando eu estava sentada ali no banco, o Senhor me falava a respeito de mulheres que estão frustradas. Mulheres que estão se sentindo, ano passa, ano entra e nada muda na minha história, Jennifer. Eu tenho me sentido estagnada, paralisada. Eu tenho me sentido frustrada. E me perguntam: onde é que estão as promessas? Onde é que está aquilo que Ele um dia disse a meu respeito? Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele muitas vezes permitiu que você se frustrasse para que Ele não te perdesse. Porque aquilo que você tanto anseia não está nas coisas que você busca, mas está na presença que Ele deseja revelar nesse processo. Ele está te conduzindo para um tempo de maturidade, onde você não vai depender: quando eu casar, quando
eu ter meu carro? Quando eu ter minha vida financeira? Quando? O Senhor está dizendo, eu sou o quando na tua história. E quando você encontrar contentamento em mim, você vai acessar as promessas. Quando você entender quem eu sou na tua vida, e você não me buscar por algo, você não me buscar por bênção, você não me buscar por milagre, aí eu vou me revelar a você. Porque o seu coração aprendeu a amar a minha presença mais do que os presentes que eu tenho para te dar. E você vai sair daqui declarando que esse não vai ser o teu fim. Não acabou tua história, mulher. Não acabou o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida. E a palavra de Deus para o nosso coração fala a respeito de duas mulheres, Noemi e Ruth. Porque atrás de toda mulher tem outra mulher segurando a mão. Você sabia disso? Honre quem segurou tua mão no dia do deserto. Honre quem orou por você no dia da dificuldade. Porque atrás de uma mulher forte tem outra mulher que lhe sustentou. É assim ou não é com você? E por isso hoje essa reunião é tão importante. Por isso que esse movimento de mulheres é tão importante. Porque o Senhor está dizendo para a gente aqui, chega de andar sozinha. Chega de achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Chega de achar que você é a última bolacha do pacote. Deus está dizendo para mim e para você, é necessário entender que é aqui que você vai receber a cura que você precisa. Que é aqui nessa comunhão que você vai receber bênçãos que só serão liberadas aqui nesse lugar para você. Você está entendendo o que Deus está falando? Chega de andar sozinho. Nós vamos ser mulheres que seguram as mãos umas das outras. E vamos caminhar até que Ele venha. Até que Ele venha. Em nome de Jesus. E essa história começa a respeito de uma família de Noemi. Uma mulher temente a Deus, uma mulher judia, uma mulher que conhecia o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho. E a gente está vivendo um tempo específico na história dessas mulheres. O período de juízes que não tinha reis, mas Deus levantava homens de Deus para governar e dirigir o povo dele. E a Bíblia vai dizer que nesse período Belém passou por um período de necessidade, um período de fome, um período de escassez, um período de falta. E a falta grita, a necessidade grita. E é exatamente aí que o Senhor quer falar comigo e com você. Você não vai ser movida pela necessidade, você vai ser movida pela direção da palavra de Deus. Porque na necessidade a nossa carne quer resolver o problema. E muitas vezes a gente quer resolver do nosso jeito. E não da maneira de... E é exatamente este lugar que o Senhor está nos conduzindo. A um lugar onde você não vai mais guerrear a tua guerra com as tuas armas. Onde você não vai guerrear mais a tua guerra falando na cabeça do teu marido, resmungando nos ouvidos dos seus filhos. Mas você entendeu que a sua guerra você vai guerrear com as armas certas, com jejum, com oração e com a palavra de Deus. Deus está forjando mulheres que vão usar as armas certas nas suas batalhas, que não vão confiar nas suas próprias ferramentas, nos seus próprios caminhos. E a Bíblia vai dizer que a necessidade grita, e diante da necessidade eles se movem para Moabe, porque Moabe tinha pão, Moabe estava florescendo, e eles se movem, porque possivelmente muitos estavam indo. Muitos também estavam caminhando para lá. Mas eu vim aqui te dizer que você não faz parte da multidão. Você não vai se mover pela multidão. Porque sobre você tem um selo, sobre você tem uma marca, que é a presença do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo, nesse período, era um período que muitos faziam o que queriam, mas eu estou convocando mulheres para não fazer o que querem, mas para fazer o que eu mando. Para não fazerem o que querem, mas para fazer o que eu direciono, o que eu vou te guiar. É isso que o Senhor está falando aqui comigo e com você. Porque todas as vezes que a gente se move da nossa maneira, a gente se frustra.
a gente vive perdas, a gente vive dores. Quantas vezes, muitas de nós ouvimos pessoas dizendo: fulano, não vai por esse caminho, ó Jennifer, não vai por aí. Eu vivi isso na minha própria pele, e eu insisti em manter a minha vontade, e depois eu tive que voltar para quem me aconselhou, chorando e dizendo: pena que eu não te ouvi, mas você estava certa. É assim ou não é? Alguém já viveu isso ou não? Mas o Senhor está dizendo: sempre haverá um caminho de volta, mas a partir desse ano de 2025, eu quero você na linha, eu quero você na direção, que você não vai ter que voltar, porque você está no caminho certo. Você não vai ter que retornar, porque você está no caminho certo. O Senhor está dizendo: abra os seus ouvidos para ouvir a direção e a voz dEle. Porque o que essa família fez? Foi para Moabe. Quando chegou ali, a sua família começou a viver tragédias e dores. É muito interessante, porque no período de insatisfação, no período de escassez, nós somos movidos a realizar as coisas da nossa maneira. E quando a gente faz isso, a gente vai sentir as dores das nossas escolhas. E aquela família viveu isso, viveu um período de tragédia. Quando chega ali, a Bíblia vai dizer que o seu marido, o marido de Noemi, morre, que se chama Elimeleque. Ele morre. Elimeleque significa: Deus é o meu rei. Sabe o que o Senhor está dizendo? É que o governo daquela casa morreu. Mas o governo daquela casa morreu, mas uma mulher se levantou. Sabe o que Deus está dizendo? É que talvez você está aqui sentada hoje e você está dizendo: ah, meu marido perdeu a direção, meu marido perdeu a rota. Alguém na tua família está perdendo a rota do caminho do céu. Mas tem uma mulher que Deus vai levantar para encontrar a rota do coração de Deus, para encontrar a rota que foi perdida dentro da sua casa. Deus está dizendo: eu vou levantar mulheres que vão recuperar a rota que foi perdida. Eu vou levantar mulheres que não vão paralisar no meio da viuvez, no meio da dor, no meio das lágrimas, mas que eu vou levantar. Oh, você vai ser levantada por Deus nesse tempo, mulher. A Bíblia vai dizer então que a dor dessa mulher não para aí. Ficou ela com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, Malom e Quilion. Eles tomaram para si esposas, uma órfã, outra Ruth. Essas eram suas noras. Mas a Bíblia vai dizer que as histórias de repetição acontecem na vida de Noemi. Sabe o que o Senhor está falando? Eu quero cancelar nessa noite, nessa tarde, todo ciclo de repetição de dor. Todo ciclo de repetição de dor, de trauma, de tragédia será quebrado hoje no mundo espiritual, em nome de Jesus. Você entende que essa mulher, ela viveu um ciclo de repetição? Ela perdeu o marido, é uma dor. Logo depois ela perde os seus 2 filhos. A Bíblia vai dizer que ela perde o seu marido e perde os seus 2 filhos. Dores se repetem na história dessa mulher. Dores se repetem na vida dela. E talvez a gente olhe e fale assim: meu Deus, o que é isso? É maldição, maldição hereditária. Eu venho aqui te dizer que quem tem Bíblia na mão e um Cristo que morreu no Calvário por você, não tem nada de maldição hereditária, porque em Cristo foi quebrada todas as maldições. E eu vim aqui declarar que os ciclos de repetição, de erro dos teus pais, você não vai viver. Que erros que você viveu na tua história, na história dos teus antepassados, você não vai alcançar, porque a partir de você todo ciclo de repetição será quebrado, será removido, será destruído. E isso é tão real que a Bíblia vai dizer que quando Davi, ele assume o trono, assume o reinado, ele assume o lugar da promessa,
3 anos a terra não produz nada. E ele pergunta a Deus por que a terra não está produzindo, a terra está seca. E ele vai para o Senhor e diz: Deus, o que está acontecendo? O Senhor diz: é o sangue dos gibeonitas que clama até mim. Porque o reinado anterior, que não foi Davi, o erro foi de quem? De Saul. Ele matou os gibeonitas. Ele tocou naqueles na qual Deus tinha uma aliança, que tinha feito com Josué. E o Senhor não quebra aliança. E a Bíblia diz que ele vai até os gibeonitas e fala: o que eu posso fazer para remir a ira, essa ira do Senhor? E eles falam: me dá 7 filhos de Saul para que a gente enforquemos. E a Bíblia diz que no mesmo instante a terra voltou a produzir. E talvez você está me olhando dizendo: tá bom, o que eu tenho a ver com essa história? Eu estou falando de ciclos de repetição. Sendo que muitas vezes o ciclo de repetição é sobre uma legalidade que não foi você que deu. Alguém já está pegando? O ciclo de dor muitas vezes é fruto de uma legalidade que não foi você que provocou. O erro foi de Davi ou o erro foi de Saul? Mas Deus levanta Davi para quebrar um ciclo de repetição na história. Deus está dizendo: talvez você está aqui, mas dentro da tua casa alguém deu legalidade, alguém deu uma brecha, mas você vai ser aquela que vai quebrar a legalidade. É você que vai ser aquela que vai preencher essa brecha e vai dizer: eu me coloco pela minha casa, eu me coloco aqui pela vida do meu filho, eu me coloco aqui pela vida do meu marido. Talvez deu legalidade da pornografia, da bebida, de tanta coisa, mas Deus está dizendo: eu levanto mulheres que vão quebrar legalidades dentro da tua casa, com a autoridade que o Senhor te deu. Porque ciclos repetitivos sinalizam algo que precisa ser quebrado. E hoje Deus te dá autoridade para você entrar naquele quarto do teu filho e dizer: demônio, bata em retirada. Meu filho é do Senhor. Não vai ter depressão, não vai ter esse negócio de meu filho se cortar, não vai ter espírito de morte, bate em retirada. Cadê as mulheres que vão entrar guerreando na sua casa? Você não vai depender que pastor entre lá, porque você já vai estar cheia do Espírito Santo. Você vai dizer lá para o leito do teu casamento que não haverá divórcio nesse casamento, que não haverá adultério, mas que você vai ter um casamento santo que glorifica a Deus, uma família que honre ao Senhor. Você vai profetizar na sua casa. É isso que Deus quer levantar hoje aqui. Essas mulheres posicionadas. A Bíblia diz que ela viveu um ciclo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Mas o versículo 6 do capítulo 1 diz: então se levantou ela. Como assim? Se levanta chorando, mas se levanta. Se levanta com dor na alma, a alma gritando, mas se levanta. Se levanta querendo ficar na cama, rendida, mas se levanta. Porque as dores que essa mulher viveu não paralisaram ela, mas promoveram o levantar de Noemi. Sabe que Deus está dizendo: você pode passar por dores, você pode passar por desafios, você pode ser esticada em meio aos processos, você pode ser esmagada, mas eu quero te dizer uma coisa: quando você está em Deus, você recebe uma graça sobrenatural e você se levanta do meio da sua dor. Mas como assim? Acabou de perder um filho e está louvando? É, porque ela se levantou em meio à dor. Mas como assim? Acabou de enterrar o marido e está indo para a igreja? É, porque ela se levantou apesar da dor. Como assim? Ela está passando por uma crise financeira, está aí adorando? É, porque ela se levantou apesar da dor. Alguém está entendendo que o tempo é: levanta, mulher!
O tempo é levanta, levanta. Não é tempo de ficar remoendo as dores, olhando para as feridas. É tempo de se mover para o lugar que vai te curar. É tempo de se mover do lugar do medo para o lugar de autoridade. É tempo de se levantar do lugar da ferida para o lugar da tua cura. É tempo de se mover para o lugar do medo, para o lugar onde você vai fluir no teu chamado. Deus está dizendo: eu vou te movimentar, eu vou mudar você de nível, eu vou te movimentar nesse tempo. Levanta, diz o Senhor. E a Bíblia fala que essa mulher se levantou e as suas 2 noras foram com ela. Mas ela se levantou por um motivo. Diga comigo: ouviu. Ela ouviu que Belém voltou a ter pão. Ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Sabe que é importante aqui? É que muita gente entra na igreja, ouve a palavra, sai do culto, ouviu. Mas a diferença é que tem gente que ouve, entra no ouvido e sai no outro, mas tem gente que ouve e reage àquilo que ouviu. Sabe que o Senhor está convocando aqui? Esse chá não vai ser só um mero encontro, um momento apenas de comer, um momento de apenas tirar uma foto, um momento de decoração impecável. Não, mas esse vai ser o lugar onde você vai ouvir e vai reagir. Onde você vai ouvir e vai se movimentar. Onde você vai dizer: hoje eu vou viver essa palavra. Hoje eu vou me levantar como Noemi se levantou. Hoje eu vou reagir como ela reagiu. Porque a diferença é que tem muita gente que ouve, mas não reage. Aí você fica: meu Deus, será que participou do mesmo culto que eu participei? Ouviu a mesma palavra que eu ouviu? É porque alguns vivem aquela palavra que foi recebida. A Bíblia diz que um tempo Jesus passou e um cego começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava e dizia: filho de Davi. A multidão dizia para ele: olha, se cala, ele não vai te ouvir, tem uma multidão aqui, não é para o teu bico, não é para você. E ele continuou gritando, porque ele ouviu que Jesus passava. E eu vim aqui te dizer: abra os teus ouvidos, Jesus está passando na sua casa também. Abra os teus ouvidos, Jesus está passando na rua da tua casa. Abra os teus ouvidos, Jesus está passando aqui nessa igreja. A multidão vai dizer: para que tudo isso? Para que chorar assim? Para que se jogar no chão? Para que gritar filho de Davi? Esquece, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que então o mestre o chama. E a mesma multidão que disse: se cala, foi a mesma multidão que teve que olhar para ele e dizer: ei, o mestre está te chamando. Sabe que Deus está dizendo? Que quem duvidou vai ter que reconhecer que a tua entrega não foi em vão. Quem duvidou e disse: está com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, que bobeira. Mas vão ver que Deus é Deus na sua vida. Tem gente que está dizendo: agora só quer saber de culto, só quer saber de Deus. Mas aqueles que estão duvidando vão ser os mesmos que vão dizer: ei, eu sei que você carrega algo diferente. Ei, eu vejo que você está diferente. E vão ver Deus na sua vida. Vão ver Deus na sua história. Vão ver Deus na sua casa, na sua família. Ela reagiu porque ela ouviu. E hoje o Senhor está dizendo: cadê aqueles que reagem? Cadê aquelas que vão ouvir a minha voz? E a Bíblia fala que elas se moveram do lugar onde elas estavam, um lugar de dor, um lugar de idolatria, um lugar de muitos deuses, e elas se moveram indo para a terra de Judá. E a Bíblia diz que no meio do caminho, as suas noras disseram: vamos contigo, estamos contigo. Choraram com ela, sentiram a dor dela.
E Noemi então vira para elas e fala assim: filhas, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Ainda que eu vier ter filho novamente, não dará tempo de vocês casarem, restituir família, reconstruírem a vida e a história de vocês voltem. E a Bíblia vai dizer que elas levantam a voz e tornam a chorar. Que as duas se apegaram a ela. Entenda aqui um segredo muito grande. As duas choram, mas apenas uma fica. Porque nem todo mundo que chora com você vai com você até o fim. Nem todo mundo que chora com você vai ter estrutura para suportar quando o céu resolver te honrar. As duas choram, mas apenas uma cumpre, fica e vai até o fim. Sendo que tem algo muito interessante. Ela vai insistir para que elas voltem para Moabe. Mas qual era o propósito de Deus na vida de Ruth? Era que ela fosse para Judá. Por toda a história de reconstrução que Deus faz na vida dessa mulher, a gente vê que o destino e o propósito que Deus tinha com ela era em Judá. Por isso eu vou te falar algo muito sério. Cuidado quando gente madura na fé. Olha aqui, ó, madura, ó. Estão comigo? Gente que tem coque na cabeça. Gente que traz umas profecias aí que não veio de Deus. Manda você fazer o que Deus não mandou você fazer. O que Noemi, com toda a experiência, sendo uma mulher madura, uma mulher que conhecia o Deus de Israel, ela está movida pelos seus sentimentos e pela sua dor, ela não está movida pelo Espírito. Ela fala assim: volta. Mas qual era a direção para Deus na vida de Ruth? Vai. Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado quando gente de Deus manda você fazer o que Deus não mandou você fazer. Cuidado com profecias que vêm de Deus, que manda você fazer algo que Deus não mandou você fazer. Porque talvez você diga: ah, mas fulana tem tanta experiência, eu estou aprendendo ainda na fé. Talvez você não tenha tanto tempo de igreja. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar intimidade com a minha presença. E você vai saber quando é do meu espírito e quando não é. Você não vai ser movida por vídeo, por fulano de YouTube. Você vai ser movida pela voz do meu espírito. Você não precisa de A, B, C, D para chegar no destino que Deus tem para você. Você precisa apenas ficar com a palavra que Ele liberou sobre o teu coração. Deus está dizendo: agarra essa palavra. Porque há coisas que Deus vai falar no teu espírito. Tem casos que eu já ouvi falar e já presenciei situações que fulano foi numa pregadora, uma conhecida, e falou toda a situação do seu casamento, fez um momento particular, e ela disse: larga esse homem. Sendo que dentro do coração dela uma voz dizia: fica firme que eu vou te honrar nesse casamento. Você está entendendo o que Deus disse? A mulher talvez tenha experiência, mas ela não estava na direção. Mas o Senhor está dizendo: você não precisa de mulher do coque, não precisa da profecia, você não precisa de bengalas e amuletos espirituais. Fecha a porta do teu quarto, abra a tua Bíblia, fala comigo que no teu espírito, nos teus sonhos, eu vou falar contigo e vou te dar a direção do que você deve fazer. Eu vou te dar a direção do que você deve se mover. Não se mova por opiniões, se mova pela voz do Espírito Santo. E a resposta para Ruth, para Noemi de Ruth foi: para de insistir. Ela diz: não me insiste para que eu te deixe. Porque a insistência de Noemi, pautada em sua dor, era grande, mas ela fala: não insiste para que eu te deixe. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Fala comigo. Ela estava como? A Bíblia diz que vendo Noemi, que ela estava de todo resolvida. Você vai sair daqui hoje como? Como?
sem pendências. Você vai sair hoje deste lugar decidida, resolvida. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que hoje assuntos do passado não vão bater mais na sua porta, porque você saiu daqui resolvida. Que aquela mensagem daquele abençoado enviado dos infernos, oi sumida, não vai aparecer mais no seu WhatsApp, porque você vai sair daqui resolvida. Aquela historinha do que fulana fez com você que te magoou, não vão te ligar e nem mandar mais print pra você, porque você está curada e você vai sair daqui Sabe aquela mágoa, aquela dor, do que o seu marido fez, aquela situação, você vai viver agora uma lua de mel, porque a respeito do que aconteceu lá atrás já passou. Eu saio daqui resolvida para viver o novo de Deus para minha família. Você vai sair daqui resolvida, e o diabo não vai mais bater na porta, o diabo não vai mais tocar, sabe por quê? Ele vai olhar e vai dizer: ela está resolvida, o assunto está encerrado, ela está curada, ela está decidida a viver o perdão, ela está decidida a dar mais um passo de recomeço, ela está decidida a avançar naquilo que Deus tem para ela. Resolvida. Você vai sair daqui sem pendências, sem assuntos pela metade. E quando ela diz assim: onde quer que tu pousares à noite, eu pousarei, ela está dizendo: eu não sou uma mulher só para uma tarde de sol na praia, eu não sou uma mulher só para uma churrascaria. Ela está dizendo que noite é período de luta. O choro pode durar mas a alegria vem. Ela está dizendo: eu sou mulher que vou estar contigo na noite. E sabe de uma coisa? Em uma fase que nós vivemos relacionamentos tão descartáveis, amizades tão frágeis, que hoje as pessoas não estão dispostas a ouvirem o que precisam, só querem ouvir o que querem. E quando você diz para aquela pessoa sim, 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 a vida toda, o dia que você precisar dizer o primeiro não, você não presta mais, você não serve mais, já te olha estranha, porque você não atendeu às expectativas que ela queria. Num período de relacionamentos frágeis, relacionamentos de interesse, relacionamentos que só vale para mim o que você tem para me oferecer, que só vale para mim o teu dom, só vale para mim as tuas conexões, vale para mim se você tem uma influência boa, vale para mim o que você pode me oferecer. Nós não entendemos o que é uma amizade que diz: aonde tu pousar à noite, ali pousarei eu. Eu estou falando de uma amizade entre uma nora e sua sogra, que ela estava dizendo: se for para enfrentar uma noite de UTI, CTI, eu estou contigo para orar com você. Se for para passar por uma fase de escassez, de luta, eu estou aqui contigo para orar por você. É gente que não te ama por aquilo que você pode oferecer, mas é gente que te ama por aquilo que você é. E Deus está dizendo: é tempo de eu gerar mulheres maduras, mulheres que não vão se relacionar apenas com pessoas para atingir determinado fim. Vivemos na era dos networks. Network serve lá para fora, mas aqui no reino nós temos que nos mover por aliança, porque a aliança, eu não vou ficar do lado de alguém se alguém tem algo bom para me dar. Eu estou do lado de alguém porque é meu irmão em Cristo e estou caminhando com ele para a glória. É por isso que Elias teve um Eliseu, é por isso que Ruth teve uma Noemi. E Deus está dizendo: você precisa de alguém que vai caminhar contigo no dia da dor e não vai largar a tua mão, não vai te abandonar no processo, mas o dia que você olhar para você e você dizer: Deus me esqueceu, essa sua amiga vai olhar nos teus olhos e vai dizer: eu lembro das promessas de Deus para você. Levanta, reage, vambora que eu tô contigo. Quantas vezes eu
eu já chorei e disse: meu Deus, onde estão as promessas de Deus para a minha vida? Porque comigo, às vezes parece que as coisas são mais difíceis. Você já pensou assim também? E eu lembro de quantas vezes a minha mãe olhava para mim e dizia: Jennifer, eu lembro das promessas quando você ainda era adolescente. Eu lembro das promessas que Deus falou que você iria pelas nações pregar a palavra. Eu lembro das promessas que Deus disse que ia fazer na tua história. E quantas vezes, porque alguém estava do meu lado, simplesmente me lembrando das promessas, que o diabo insistia para que eu esquecesse, eu estou aqui hoje. E às vezes tudo que você precisa é ter uma mãe, uma amiga, ter uma irmã, que vai olhar para você no seu pior dia e vai dizer: ei, eu lembro quando Deus falou com você. Eu olho para você e eu vejo as promessas de Deus na sua história. E eu quero dizer, quando a gente anda nesse nível, ninguém fica para trás. E eu quero declarar que aqui nessa tarde, nenhuma de vocês ficará para trás. Porque essa irmã que está do teu lado não vai deixar você ficar para trás. Olha para ela aí e fala assim: eu não vou deixar você ficar para trás. Eu não vou segurar a tua mão e vou dizer: vem para o culto, vem para a igreja, vem. Nós não vamos ser mulheres que desistem uma das outras, mas vamos ser mulheres que vão dizer assim: até quando você não tem nada para me oferecer, eu ainda acredito em você. E aí a gente vive um tempo que as pessoas nos descartam por tão pouco. Às vezes a gente nem sabe por quê. Não é assim? Isso acontece comigo. Você fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Nem sei. Nem te dá o direito de você saber. Mas não se preocupa não, que quando Deus limpa as nossas mesas, é porque o propósito que Ele tem para realizar é muito maior. E Ele precisa te arrancar algumas pessoas da sua mesa, que você não teria forças para arrancar, mas como Ele sabe que você não tem, Ele limpa. Ele limpa. Está entendendo o que Deus está falando? E ela diz: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você? É que não adianta querer o Deus do povo e não querer o povo de Deus. Não adianta querer o Deus da igreja evangélica. Não adianta querer o Deus de fulana. Para você querer o Deus do povo, você precisa amar o povo dele. Porque a Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, que você nunca viu, se você não ama o teu irmão que você vê, você é um mentiroso. Se você quer amar a Deus, começa amando ela. Se você quer honrar a Deus, comece honrando ela. Se você quer viver uma vida que agrade a Deus, aprenda a amar o teu irmão. Porque não adianta querer o Deus da igreja, é preciso amar a igreja de Deus. E você vai ser uma mulher que vai amar as vidas. Você vai ser uma mulher que não vai descartar. Você não vai ser uma mulher que vai ferir. Você não vai ser uma mulher que vai denegrir. Você não vai ser uma mulher que vai puxar para falar mal. Mas você vai ser uma mulher que vai curar nas tuas conversas. Vai curar nas tuas mesas. Vai curar nas tuas conversas. Porque Jesus está sentado à mesa. E a mesa dele cura. A mesa dele cura. E a mesa que cura te confronta. A mesa que cura fala para você não apenas o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Cuidado com os bajuladores, que só falam aquilo que faz bem para o teu ego. Valorize aqueles
que com amor e bondade fala para você o que você precisa. Porque é melhor as feridas feitas por um amigo do que os beijos de um falso. Amém? E a Bíblia fala que então elas prosseguem. E quando chega ali, no versículo 22, a Bíblia vai dizer que quando elas chegam em Judá, elas não chegam no final, elas não chegam na metade. A Bíblia diz que elas chegam no princípio. Fala comigo, princípio. No princípio da colheita. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tenho metade de colheita para te dar. Eu não tenho resto de colheita para te dar. Eu não tenho o que sobra para te dar. Quando você está caminhando e a proposta para você desistir e retroceder é muito grande, o céu está dizendo para você dar mais um passo, porque você está prestes a chegar a ajudar. Que lá vai ser o início de uma colheita completa que o céu tem para te dar. É uma colheita que vai ser do início ao fim entregue a você. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quando a proposta de desistência, as lutas vierem para você retroceder e olhar para trás. Não foi fácil essas duas mulheres chegarem em Judá. O Senhor está dizendo, prossiga. Só dá mais um passo que você está muito perto de chegar no lugar da colheita. Só dá mais um passo porque você está perto de viver a virada de chave na tua vida. Dá mais um passo porque eu tenho uma colheita reservada em Judá para entregar aquelas que perseveram, aquelas que continuam, aquelas que não olham para trás, aquelas que não vão ser como a mulher de Ló que olhou para trás, mas mulheres que avançam. E a Bíblia vai dizer que quando chega lá, elas estão no início da colheita. Vamos comigo para o capítulo 2? Pode? Como está o tempo? Oh, fala isso não, Jesus. Mas eu vou ser rápida aqui. A Bíblia diz que quando elas chegam, algo acontece aqui. As duas estão vivendo uma viuvez, porque Ruth também estava viúva. Ruth também perdeu o seu marido. E a viuvez de quem é mais recente? De Ruth. A dor mais latente é de Ruth, recente. Mas a Bíblia vai dizer que Ruth, ao chegar em Judá, ela poderia dizer, vou ficar aqui presa no quarto, vou ficar aqui chorando as minhas dores, vou ficar aqui, vou ligar para a farmácia, vou pedir um Rivotril, vou ligar para a pastora Cris, vou pedir para ela vir aqui orar e marchar na minha casa, quem sabe eu levanto dessa cama. Ela poderia dar todas as desculpas e ela seria legítimo, ela tinha perdido o seu marido. Mas a Bíblia vai dizer que Ruth, quando chega em Judá, ela deixa a sua sogra em casa. E ela, mesmo ferida, mesmo com dor, ela vai para o campo. Sabe que Deus está falando sobre mulheres que entendem que o lugar da sua cura não é em casa chorando na cama, que o lugar da sua cura é no campo, na igreja, servindo. É quando você está na recepção, sorrindo, mas o teu coração está sangrando. É quando você sobe para louvar e você está passando por uma luta que só você sabe, mas você decide adorar, porque adorador não para no meio da dor. Adorador adora em meio à dor. E o Senhor está dizendo aqui, vai para o campo, mulher. Porque um dos segredos do Evangelho é quando você pega a sua dor, coloca no bolso e levanta o outro. E enquanto você levanta o outro, você está sendo levantada. Enquanto você levanta o outro, você fala assim, mas eu que estou precisando de uma palavra, eu que estou precisando de um abraço, eu que estou precisando de uma oração. E o Senhor está dizendo, é você que vai orar? Aí você fala, mas eu que estou precisando. Mas o Senhor está dizendo, é você. Porque enquanto você ora por ela, eu cuido dos teus. O milagre na vida de Jó só aconteceu quando ele orou pelos seus amigos.
estava sofrendo, estava chorando, mas quando você coloca a tua dor no bolso, Deus muda o teu cativeiro, Deus muda a tua história, Deus muda o teu cenário. Ano retrasado eu perdi a minha bebê, o meu bebê, que era um menino que eu tinha feito a sexagem, agora é uma menina. E no dia que eu perdi, eu estava num retiro para pregar. Arrumaram as minhas malas e disseram, ela não volta mais aqui. Mas aquele dia eu vivi o que eu estou pregando para você. Meu coração estava sangrando. Só quem já viveu um aborto espontâneo, sabe a dor que é. Eu já estava nos Estados Unidos, tinha comprado várias coisinhas. Eu voltei, devolvi tudo. Depois eu fiz isso. Mas aquele dia eu olhei para o meu marido e falei assim, eu e ele, no mesmo espírito, volta. Você vai pregar. No dia que eu perdi a minha bebê, pegaram uma cadeira, colocaram para eu sentar, porque quem já viveu um aborto espontâneo sabe que você sente muitas dores, porque você está eliminando. E Deus me deu o tempo necessário. O tempo que eu preguei foi o tempo que a dor sumiu. No tempo que eu parei de pregar, a dor voltou. Mas enquanto eu estava ali, estava cantando aquela música assim. Meu vaso da lume eu pidio. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Só você sabe o preço do teu vaso. Só você sabe o preço. Isso. E eu chorava e dizia, Deus, só o Senhor sabe o preço. Mas a tua presença vale mais. Tem hora que você vai para o campo sangrando. Somente na confiança e na convicção de que a presença dele vale mais. Vale mais do que aquilo que você perdeu, vale mais do que a dor que você sentiu, vale mais do que os processos que você passou. E aí você fala, Deus, a tua presença. E eu estava no quarto sentindo dores antes de pregar. E eu falava, Deus, a tua presença vale mais. E ali eu chorava e o Senhor me visitava. Porque enquanto você cuida daquilo que Deus ama, Deus vai fechando as feridas do teu coração. Deus vai colocando bálsamo em você. Enquanto você está no campo, o Boaz te vê. Tua presença vale mais. E eu quero que você saia daqui com essa convicção hoje. Que a presença de Deus vale mais. E aí você pensa assim, poxa, mais um culto de mulheres, mais uma reunião. Eu vim te dizer que quando você pensar que é só mais um culto, você nem imagina quem está chegando no teu campo. Quando ela pensava, estou aqui, ninguém está me vendo. A Bíblia diz que Boaz chega. Boaz, ele chega no campo e fala, quem é aquela moça? Quando você está no culto quebrada e parece que nada está acontecendo, uma hora o céu olha e fala assim, ela continuou mesmo na dor, eu vou dar para o filho para ela, porque eu estou vendo ela. Quando você está ali mesmo quebrada, mesmo moída, e parece que ninguém está te vendo, teu líder, tua pastora, teus amigos, deixa eu te dizer, o céu está te vendo, e Ele está vendo a tua entrega, Ele está vendo a sua rendição, Ele está vendo que você não está fazendo a obra para receber palminha nas costas no final do culto, mas que tudo que você faz é como uma adoração a Ele, por Ele, é para Ele, todas as coisas. E eu estou pregando para mulheres que a partir de hoje não vão ser mais mulheres que vão esquentar o banco, mas a partir de hoje vão ser mulheres que vão se levantar e vão dizer, eu vou para o campo. Pastora Cris, o que você pode contar comigo?
Eu quero servir a mesa posta, eu quero ajudar na recepção. Eu vou servir, porque enquanto você serve, Jesus vai te curar e Ele vai te ver. E aí quando você pensa que é mais um culto, a tua ficha que está lá embaixo, Ele pega e coloca em cima e diz: chegou a hora de eu honrar você, chegou a hora de eu fazer a virada, chegou a hora de eu realizar as promessas. E a Bíblia diz que ele chega e fala: quem é essa moça? Sendo que ele fala de quem é, porque você só sabe quem você é quando você sabe de quem você é. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que vê as suas lágrimas. Você tem um pai que te enxerga. E quando vão dizer dela, falaram assim: essa mulher chegou aqui cedo e não foi embora até agora. Porque você não vai ser uma mulher de momentos, você vai ser uma mulher de permanência. Se ela fosse embora à tarde em casa dormir, talvez ela perderia a visita do seu remidor. Deus está dizendo: colocou a mão no arado, não tira. Se propôs a fazer, fica até o fim. Porque você será conhecida pela tua permanência e pela tua constância. Ele chega para perto de Ruth, Boaz, então chega perto dela e fala assim: não ouves, filha minha? Céu está dizendo para mim e para você: abre os teus ouvidos, porque lá no céu já tem uma conversa a teu respeito. Ah, se você soubesse quais são os planos do céu para 2025 na sua vida, no final você vai dizer: quem diria que eu viveria tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi. Lá no final do ano, você vai ver que tudo que Ele liberou sobre a tua vida nesse dia 8 de março, é o céu dizendo: o que eu tenho para você é muito maior do que você pode contemplar agora. A tua visão está limitada, mas o que o céu está falando sobre você lá na glória é muito maior. Deus está dizendo: abra os teus ouvidos e escuta os meus planos. Abra os teus ouvidos e anda na dimensão que eu tenho. Abra os teus ouvidos, porque a promessa está chegando. Abra os teus ouvidos. E Ele diz algo: não vai escolher em outro campo. Aqui tem um segredo para nós. Fica no campo que Deus colocou. Ah, mas lá é melhor. Deus está dizendo: fica no lugar que você está. Não vá colher em outro campo. Fica. E Ele diz mais: se ajunte com as minhas moças. Quem quiser acompanhar comigo o versículo 8. Sabe o que o Boaz está dizendo? Anda com as minhas moças. Ei, anda com as minhas moças. Ei, anda com mulher que edifica. Anda com mulher que na mesa não fala mal de liderança, mas leva a palavra e cura teu coração. Anda com gente que vai perguntar para você: qual foi tua experiência com Deus essa semana? Anda com gente que vai te chamar para oração na madrugada. Anda com gente que vai te chamar para buscar a Ele juntas. Anda com as minhas moças. Para de você achar: não vou ser influenciada, não. Quando você vê, você já foi influenciada há muito tempo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. O Senhor está dizendo: eu tenho uma mesa preparada para você com as minhas moças, com as mulheres de Deus, as mulheres que carregam o meu DNA, as mulheres que vão te levar para o próximo nível. E Ele falou: fica atento no campo, aqueles que cegarem. Sabe o que Ele está dizendo? Escolha as tuas referências. Porque se você escolher referência que só critica, que só fala mal, você para também. Você começa a criticar, começa a falar mal e se tornar igual. Mas o Senhor está dizendo: coloque referências que vão te puxar para um nível maior de busca, para um nível maior de palavra, para um nível maior de espiritualidade e crescimento. Escolha as tuas referências. E diante de todas essas orientações, Ele diz: eu dei uma ordem. E aqui eu vou finalizar. Eu dei uma ordem aos moços que não te toquem. Enquanto você está no campo, Deus te dá livramento e escape.
Enquanto você está no campo, ninguém vai tocar em você. Você estará blindada pelo sangue do Cordeiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa serão protegidos, diz o Senhor, porque o céu liberou uma ordem em você: não toca. E tendo tu sede, vai aos vasos e bebe. Porque no meio da jornada, às vezes fica difícil. A sede bate, o sol bate, o cansaço bate. Mas tem vaso aqui? Vai aos vasos? Quem nunca um dia foi sustentada por uma oração? Porque quando você estiver fraca, Deus vai levantar gente que vai mandar mensagem que nem sabe que você está fraca e vai dizer: estou orando por você na madrugada. O Senhor está dizendo: tem vaso de refrigério aqui? Que é você. Você será vaso de refrigério para uma outra mulher. Pessoas vão ver que você perseverou, mesmo por tudo que passou, e vão dizer: porque ela está de pé, eu também vou ficar de pé. Você vai ser vaso de refrigério para outras mulheres. Se você tiver sede, vai aos vasos e bebe das águas que saem do trono de Deus. Amém? Fecha seus olhos comigo e vamos orar. Espírito Santo, eu te louvo pela tua palavra, por mulheres que estão sendo tocadas e ministradas hoje, por mulheres, Senhor, que vão sair daqui hoje reconstruídas, que mesmo diante dos colapsos da vida, mesmo diante dos porquês que a gente não consegue compreender, mesmo diante das dores, elas decidirão se levantar. E essas mulheres serão movidas pelo teu Espírito. Essas mulheres serão ousadas, destemidas. Essas mulheres vão viver a promessa e os propósitos que o Senhor tem para elas. Eu te peço, Deus, levanta mulheres cheias de autoridade aqui. Levanta mulheres cheias do teu Espírito aqui, que a mesa delas vão curar e restaurar. Que elas não vão ser mulheres que matam umas às outras, mas vão ser mulheres que levantam umas às outras. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.